Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Você pode se colocar em pé. A Bíblia nos fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, só de você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai saber se ela está com o coração alegre. E diga a ela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês são todos muito bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria também, nós temos conosco hoje o pastor Carlos, lá de Santos. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma satisfação tê-lo conosco, viu? Uma salva de palmas. O servo do Senhor veio aqui hoje, subiu a serra e veio aqui juntamente conosco para louvar ao nosso Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Atos, no capítulo 13. Nós vamos ler do 17 ao 23. Atos, capítulo 13, do 17 ao 23. O apóstolo Paulo estava aqui em Antioquia. Ele entra numa congregação no dia de sábado. E depois ele dá a palavra para quem quisesse trazer alguma consolação ao povo. E ele não perde tempo. E ele começa assim: o Deus deste povo, deste povo de Israel, escolheu a nossos pais e fez o povo prosperar, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Com braço poderoso os tirou de lá e suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por herança a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Depois, pediram-lhe um rei, e Deus deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Quando este foi deposto, levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Em poucas linhas aqui, Paulo contou a história de Israel até aquele momento. Feche seus olhos, vamos fazer um período de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, na tua gloriosa, bendita presença nós estamos nessa hora. Felizes por estarmos na tua casa, felizes por estarmos, Senhor, no lugar em que milagres acontecem. Felizes, Senhor Deus, por estarmos na tua presença te cultuando nessa noite. E agora pedimos, Senhor Deus, fala conosco através da tua poderosa, grandiosa e infalível palavra. Abre a nossa mente e o nosso coração, Pai, para entendermos, Pai, e colocarmos em prática tudo quanto o Senhor há de falar conosco nessa noite. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, olha para o seu irmão e diga para ele assim: cuidado com o seu coração. Podeis tomar assento. O que Deus colocou no meu coração essa noite tem um título assim, ó: cuide do seu coração. Interessante é essa situação do coração. O coração está em tantas coisas, vocês já perceberam? De forma figurativa, a gente está sempre mostrando o coração. A gente vai estar fazendo até coraçãozinho assim já, agora que virou moda hoje em dia, né? Quando você quer presentear uma namorada, um namorado, sempre tem um coraçãozinho. Hoje o pessoal até acha cafona, essa geração de hoje, mas na minha geração, a gente tinha até o costume, né, de dar um coraçãozinho com a chave.
né? Aí entregava e a chavinha ficava com o outro, né? Então, coração é sinônimo de amor, né? De forma figurativa. Vocês já perceberam que a nossa igreja tem como símbolo o coração? Vocês já perceberam? Digo amém. Tem. O coração está de forma figurativa. Por quê? Porque o coração é algo muito importante que demonstra amor de forma figurativa. Mas é interessante a gente ver isso, trazer isso para dentro da Bíblia, o quanto a Bíblia fala de coração. A Bíblia fala mais de 1000 vezes sobre coração. Então, existe assim uma atenção especial para essa questão do destaque, da importância que a Bíblia nos dá. Ao ponto de, uma das coisas que Deus nos pede, em Provérbios 23, 26, Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração. E vai um pouco mais além, quando o Salomão, o escritor de Provérbios, ele vê no Provérbios 4, 23, a importância que ele dá, o coração acima de todas as coisas, porque ele diz assim, olha, sobre tudo, sobre qualquer coisa que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem todas as saídas da vida. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 37, olha a importância que Jesus vai dar. Quando Jesus resume todo o testamento, todos os mandamentos, Jesus começa assim, ó: ama o teu Deus de todo o teu coração. Olha só, é tudo no todo. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Olha bem, a importância que nós devemos ter com o coração. Por quê? Porque ao ponto de dizer que aquilo que você fala, em Lucas 6,45, Jesus vai dizer isso, que aquilo que eu falo e aquilo que você fala reflete o que está dentro do coração. Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É fácil você perceber isso em uma pessoa. Se você for conversar com uma pessoa que está passando por um momento difícil, que se ela está alimentando o coração dela só daquela dificuldade, seja uma doença, seja um problema, seja uma crise na família, seja uma crise na empresa, seja a dificuldade que for, se ela passa o dia inteiro se alimentando daquilo, ela só vai falar sobre aquele problema. Você vai ver uma pessoa que passa o dia inteiro se alimentando de coisas relacionadas a futebol, ele só vai falar de futebol. Se você vê uma pessoa que assiste esses programas aí, sensacionalistas aí, que só conta as desgraças que acontecem aí fora, só dá a informação do que Satanás faz no mundo, ela só vai falar disso. Então existe um cuidado enorme. Mas Jeremias também trata isso, no capítulo 17, versículo 9, dizendo assim, olha, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então começa a nos dar um alerta. E aí eu fico pensando, meu Deus, nós acabamos de ler aqui, que milhares de anos depois, o apóstolo Paulo vem falar sobre um homem. E o que eu quero trazer para a nossa meditação essa noite, baseado nesse tema, cuide do seu coração, não é só da forma fisicamente falando. Hoje em dia existe uma preocupação muito maior, né? O pessoal está aí, academia, bebendo menos refrigerante, as pessoas estão consumindo mais ômega 3, e tem uma série de divulgações hoje sobre o cuidado que se tem que ter com o coração. Mas não é desse cuidado. Esse eu sei que você faz. Esse eu sei que tem muitas formas aí de você prevenir e cuidar dele. E se você não faz é porque você é teimoso. Mas todo mundo sabe o que fazer. Mas eu quero trazer a atenção, despertar a minha e a sua atenção, com relação a essa palavra que nós acabamos de ler. Conforme eu disse, milhares de anos se passaram. O apóstolo Paulo chega nessa sinagoga e vai falar sobre um homem.
um homem, um rei, que foi muito representante, muito significante sobre Israel, do qual Jesus veio da descendência dele. E a Bíblia nos vai nos dizer que este homem era um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que não existe título mais gratificante, um título mais nobre do que esse. Olha, este homem é um homem segundo o coração de Deus. E eu fico pensando, e eu quero que você também pense nisso, já que a Bíblia dá tanta ênfase ao coração, como é o meu e o seu coração? Como esse coração, o nosso coração é diante de Deus? Como é? Como ele é? Como ter um coração segundo o coração de Deus? Eu pergunto para você, isso é possível? É possível Deus olhar para nós e falar assim, está aí um homem e uma mulher segundo o meu coração? Que características são essas? Olha, eu acho que isso é algo que é possível ser feito, porque quando Deus fala, quando Jesus fala, ame a Deus com todo o teu coração, não é algo, não é um sentimento, não é uma paixão que nós ilustramos hoje sobre um homem por uma mulher por um homem, e eu quero parar aqui desses dois sentimentos, porque eu acho que esses que são os bíblicos, tudo que passar disso provém do maligno. Então esse sentimento que você tem por uma mulher, e a mulher tem por um homem, são paixões. Você não fala, você percebe que isso é espontâneo. Você começa a se apaixonar pela pessoa, seu coração começa a bater mais forte quando você vê ela. Mas a Bíblia fala assim, olha, é uma determinação. Quando nós falamos com Deus, como nós estamos direcionando ao nosso Deus, não é um arrepio, não é um coração pulsando mais forte, não é aquele frio na costela, não é isso. É algo que eu e você pode fazer, porque é uma determinação de Deus. Jesus disse, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então é possível, é um mandamento. E não só isso, com todo o meu entendimento e de toda a minha alma. Então isto é algo que nós devemos fazer, e é possível ser feito. Mas eu olho para este homem, que foi encontrado, que ninguém daria nada por ele, um improvável, assim como eu e você, um improvável. Este homem que o apóstolo Paulo está dando testemunho dele numa sinagoga, ele estava num campo, um menino, que estava lá no pasto, mas Deus enxergou Davi lá no meio daquela malhada, ao ponto de Deus futuramente dizer para Davi assim, ó, eu te tirei de trás da malhada, e fiz para ti um nome como o nome dos grandes que há na terra. Mas Deus olhou Davi lá, ninguém olhava, ninguém dava nada, nem o pai dele dava nada. Mas Deus já estava enxergando. Quando Samuel chega na casa desse menino, e ele não estava, e Deus já tinha provido ali um rei segundo o seu coração. O profeta, o apóstolo Paulo está dizendo isso, que aconteceu lá anos atrás com o profeta Samuel. E Deus fala, olha, eu provide um rei na família de Jessé. E tinha ali os filhos. E o primeiro era o mais fortão, o mais bonitão. O Abinadab chega e Samuel não pensou duas vezes. Samuel já ia ungindo. Porque ele era forte, bonitão, bombadão, mais ou menos o perfil que era o Saul. E ele falou assim, está diante de mim o rei de Israel? E Deus falou, calma Samuel, não é por aí. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, contemplo o coração. Olha a importância disso. E aí eu pergunto, como ter um coração segundo o coração de Deus? Veja bem, eu quero dizer para você, com toda certeza e respaldo bíblico, que ter um coração igual um coração, segundo o coração de Deus, não é, em hipótese alguma, alguém sem defeitos, sem pecados. A Bíblia mostra
a natureza pecaminosa deste homem. Talvez nós podemos, alguém aqui no meu meio pensa assim, mas eu cometo tantos erros. Davi talvez fosse um homem que, para ser segundo o coração de Deus, não errava, não pecava. Eu quero dizer para você, não é isso. Ser um homem segundo o coração de Deus não é ser alguém sem pecados. Não é alguém que não erra. Não é alguém que não falha. E a Bíblia é caprichosa a nos detalhar alguns erros que Davi cometeu. E eu quero mostrar para você que Davi cometeu erros que talvez eu e você jamais cometeremos na nossa vida. Mas nem por isso ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Olha só, Davi fez algumas coisas assim absurdas. Em 1 Samuel, no capítulo 21, Davi fugindo de Saul, ele chega perto do sacerdote Aimeleque, e ele mente, descaradamente. E chega perto do sacerdote e diz que estava indo fazer uma missão secreta. Ele estava ali de 007. Que ninguém sabia, só ele sabia. Porque Saul estava perseguindo para matá-lo. E ele estava com medo. E aí ele mentiu. E a Bíblia nos fala a consequência dessa mentira, que pouco depois houve um massacre em Nob, que dezenas de sacerdotes, inclusive esse Aimeleque, pelo qual ele mentiu, foi morto. Foi um massacre. Porque Saul descobriu que Davi tinha passado ali, e ainda tinha levado a espada de Golias, que estava ali, e tinha comido pão ali, e Aimeleque, coitado, não sabia de nada, mas Davi mentiu, e a consequência disso foi um massacre de várias pessoas. A Bíblia não esconde que em 1 Crônicas, capítulo 21, quando Davi desejou levantar um censo em Israel, o que era isso? Davi falou assim, rapaz, eu estou com um exército muito top aí, e eu quero saber quantos são. E isso não agradou o coração de Deus, porque o intuito do coração de Davi era numerar a quantidade de soldados que ele tinha a favor dele, e aquilo engrandecia o coração dele, aquilo exaltava o coração dele, aquilo dava orgulho para ele. E Deus não queria que isso acontecesse, porque Davi ia começar a entender que as guerras que Davi ia vencer era pela força dele, pela quantidade de exército que ele tinha, e não porque o Senhor que dava a vitória. E aquilo desagradou muito a Deus, mas ele fez. E naquela época ele contou 1.570.000 homens ao seu favor, que lutavam por ele. Isso envaideceu o coração dele. Mas o povo foi duramente castigado por isso. Ao ponto do sacerdote chegar diante dele e falar assim, Davi, eu te dou 3 escolhas. Deus manda te dar 3 escolhas por esse erro que você cometeu. E Davi, das 3, Davi falou assim, uma era que ele caísse na mão de Deus, que Deus iria ferir o povo. E ele falou assim, olha, que eu caia na mão de Deus, porque Ele é misericordioso. Mas isso levou mais de 70.000 vidas, ceifou mais de 70.000 vidas, este erro que Davi cometeu. A Bíblia nos fala também que não era conveniente, na verdade que era proibido, que a lei não permitia que os reis tivessem muitas mulheres e concubinas. Deuteronômio 17. E Davi não se preocupou com isso, Davi arrumou um monte de mulher. Mesmo que isso fosse normal na época, mas a lei proibia que isso fosse algo que isso era algo que o rei não deveria fazer, mas Davi fez. E eu vou contar só mais um, entre tantos outros, eu vou contar mais um, que esse é o que a maioria das pessoas conhece, que foi o que Davi fez com o coitado do Urias. Meu Deus, Davi na primavera era para estar guerreando, estava no palácio. Davi era para estar de pé durante a tarde, não é hora de um homem estar dormindo, Davi estava dormindo na parte da tarde. E a Bíblia diz que ele levanta-se à tarde, e chega na janela, e vê Betseba se banhando, e desejou aquela mulher, e mandou buscá-la, e teve relações com ela. E aí ela manda dizer, olha, rei, eu estou grávida por causa daquela relação que nós tivemos.
Poucos dias depois ela manda dizer isso. E o pessoal continuava em guerra. E essa mulher era a mulher de Urias. E Davi, tentando arquitetar um plano, chama Urias. E fala assim, vai lá, rapaz, vem aí, você já está cansado da guerra, vai lá ver sua mulher, vai lá descansar um pouco. Mas Urias falou assim, como eu posso fazer isso? O povo está todo guerreando, meus amigos estão todos lá, Joabe está lá, o capitão do exército. Não é justo que eu vá para minha casa ficar com minha mulher. Eu vou ficar aqui na porta, rei. Na porta do teu palácio até você me mandar de volta. E aquele homem fiel, fica ali na porta. Davi trama a morte daquele homem, já que ele não saía dali. Ele mesmo levou a carta, a sentença de morte dele. Eu acredito que quando o Joabe olhou e falou assim, olha, o rei escreve para Joabe, põe esse camarada na frente da guerra, e quando a guerra estiver ali traçada, você dá um passinho para trás e deixa os valentes do inimigo ali matar ele. E dito e feito, foi o que aconteceu. O que acontece? Urias é morto, a mulher passa os dias do luto, traz Betseba para dentro dos palácios, já grávida de um filho dele, achando que tudo estava certo, tudo estava perfeito. Aconteceu, morreu na guerra, paciência, todos morrem, mais um. Meu Deus, a pergunta que eu faço, e você deve estar fazendo aí também, como que alguém perfeito, como que alguém cometendo tantos erros, poderia ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Como? No Salmo 51, eu queria convidar você a abrir e seguir aí adiante. No Salmo 51 nós vamos ter algumas respostas a isso. O Salmo 51 nos ajuda a entender e nos dá algumas respostas a essa pergunta que não quer calar. Como? Como? Olhando por essa ótica, Davi era muito pior do que qualquer um de nós. Como que um homem desse é chamado um homem segundo o coração de Deus? Primeira coisa que eu quero dizer para você. Diferente, às vezes, muitas vezes, de mim e você, que não cometemos pecados que nós classificamos. Entenda bem, diante de Deus, não há pecadinho, não há pecadão. Diante de Deus, pecado é pecado. Já começa por aí. Não pensa você e eu que é um erro da nossa parte olhar que todas essas delitos que Davi cometeu tem diferença do que eu e você comete diante de Deus. Pode ter diante da sociedade, mas diante de Deus não tem. E uma das coisas que Davi tinha, e às vezes falta em mim e você, é que Davi tinha consciência dos seus pecados. Versículo 3 do Salmo 51. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque para Davi chegar a este ponto, alguém chegou perto dele. Um profeta chamado Natan chegou perto dele e para ele estava tudo certo. Ele não estava com a consciência que tinha pecado. Para ele estava tudo certo. O que ele fez não tinha nada de errado. Até que Deus manda o profeta Natan lá e confronta ele. E a partir deste momento, ele entende que o que ele tinha praticado era um delito grave. Ele tinha pecado. Mas ele não se esconde dessa situação. Às vezes eu e você entramos aqui e achamos que o que nós fazíamos durante o dia não foi problema nenhum. Tudo certo. Hoje em dia está tão relevante, fala a verdade. Fala isso que eu falei, fala isso que você falou hoje, vê o que você viu, assistir, dizer, pensar. Hoje nem leva isso em consideração mais. Era o que Davi pensava. Até ser confrontado pela palavra de Deus. Então eu e você estamos aqui nessa hora, sendo confrontados pela palavra de Deus, e mostrando para mim e para você que os nossos pecados, eles têm sim que ser reconhecidos diante de Deus. Então essa era uma das características de Davi. E ele disse, pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Outra coisa que eu quero dizer para você, Davi não tinha problemas
em confessar seus pecados. Versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas, e puro quando julgas. Sabe, irmãos, confessar os nossos pecados, entender que pecado continua sendo pecado, primeira coisa. Enxergar, entender que nós pecamos. E confessar ele diante do Senhor. Senhor, pequei diante do Senhor. Pequei diante do Senhor. Isso aqui, esse salmo começa a nos mostrar como era o coração deste homem. E ele continua. Versículo 2. Ele entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força da sua vontade. Olha só, ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados. E depois ele continua dizendo assim, olha, no versículo 11, ele vai demonstrar que a maior preocupação de Davi não era a perda do seu poder, não era a perda da sua riqueza, não era a perda da fama, mas era estar distante de Deus e do seu Espírito. Entenda bem, um homem na posição que Davi se colocava. Quando o pecado dele foi confrontado, olha o que Davi fala: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da sua salvação. Entende, meus irmãos? Davi demonstra aqui o que tinha valor para ele. O que, na verdade, era algo que ele valorizava. E ele era um rei com muitas riquezas e podia dizer assim: Senhor, meu Deus, eu pequei agora, realmente eu entendo que eu fiz o que não era para ser feito, e, nossa, agora eu entendo como eu poderia fazer isso, porque foi contada a historinha do pastor que tinha muitas ovelhas e o outro só tinha um, e Davi fala assim: esse cara é digno de morte. Aí o profeta falou com ele: é você mesmo esse cara. Aí ele caiu em si. Mas é interessante que ele falou: Senhor, olha, tudo bem, eu pequei, reconheço o meu pecado, mas, Senhor, não tire de mim o meu reino. Não tire de mim, Senhor Deus, esse palácio. Não retires de mim, meu Deus, todas as riquezas que eu tenho na sala do tesouro. Tudo aquilo que eu já conquistei e já peguei de despojo dos outros povos. Senhor, não tire isso de mim. Não tire isso de mim a honra que eu tenho diante desse povo. Senhor, não retire de mim o poder que eu tenho para julgar este povo. Não. Davi falou: Senhor, eu pequei mesmo. Mas qualquer coisa, Senhor, qualquer coisa, mas não tire de mim, Senhor Deus. Não me afaste da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Me perdoa. Qualquer coisa, Deus, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. E tem mais uma coisinha só, Senhor, mais uma coisinha só. Torna-me dar a alegria da salvação. Torna-me dar a alegria que eu já não tenho ela mais. Aí a gente começa a entender um pouco o que é um homem segundo o coração de Deus. É o oposto de alguém segundo o coração do homem. Um homem segundo o coração de Deus é totalmente o oposto de um homem segundo o coração dos homens. Ou agradamos a Deus ou a homens, não há meio termo. Saul foi segundo o coração dos homens e acabou rejeitado por Deus. É interessante essa história. Em 1 Samuel, no capítulo 13, de Saul, Deus queria ser o rei de Israel, que um rei que reinasse sobre Israel, que não precisasse da figura de um rei. E o povo começa a clamar: nós queremos um rei que vai diante de nós nas nossas guerras, que nem os outros reis das outras nações tem um rei ali, que vai à frente e tudo. E ali o povo escolhe a Saul.
bonitão, fortão, como eu disse, parecia com Eliadab, o filho mais velho de Jessé. Mas não. Quando este homem, aí a gente vê a diferença, meu irmão. E aí você vai fazer uma avaliação de como é o seu coração. Se é o segundo coração de Deus, ou é segundo o coração dos homens. Saul chega, em determinado momento ele comete um erro. Em determinado momento ele comete um pecado que ele não poderia ter cometido também. Que antes de ir à guerra se oferecia um holocausto ao Senhor. E Samuel falou assim, olha, eu vou, mas vou voltar para a gente, antes de vocês irem à guerra, para oferecer esse holocausto a Deus. E Samuel foi e Saul ficou com todo o povo ali esperando. E em determinado momento, Saul achou que Samuel estava demorando muito. E Saul falou, você quer saber? Eu sou rei. Eu mesmo vou oferecer holocausto para Deus. E ali pegou os animais e ofereceu o holocausto ao Senhor. A Bíblia diz que quando ele acabara de fazer isso, chega Samuel. E aquilo era abominação diante de Deus, somente um sacerdote poderia fazer aquilo. Mas ele, orgulhoso do seu coração, entendendo que ele sendo rei, ele poderia fazer qualquer coisa. E ele mesmo fez. E quando Samuel chega, Samuel fala assim, o que você fizeste? Procedesse loucamente, pecando contra Deus. Da mesma forma que Natã chegou diante de Davi. Para Samuel ele não tinha feito nada errado. Para Saul ele não tinha feito nada errado. Sou o rei. Assim como Davi achava que não tinha feito nada errado. Só que quando é confrontado o pecado de Saul, qual que é a resposta dele? Senhor, me perdoa porque eu pequei? Não. Primeira coisa que ele fez, a culpa não é minha. Foi você que atrasou. Se você não tivesse atrasado, eu não tinha feito isso, a culpa é sua. O povo já estava espalhando. E eu fiquei com medo da galera ir embora e fiz isso. Se você tivesse chegado no horário, não tinha tido problema nenhum. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença quando Eva pecou e Deus foi confrontar Adão? Rapaz, o que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deste. Eu não pedi ninguém, tá? A culpa é sua, viu, Deus? Porque o Senhor me deu essa mulher aqui, e eu não pedi ela, e foi ela que me induziu a pecar. Dá para entender a diferença? Me diga amém. E Deus diz ali, e Samuel diz ali para Saul, hoje acabou o seu reinado. Deus teria confirmado ele perpetuamente. Mas hoje acabou, porque você pecou. E você não reconhece o seu pecado. Deus tem provido um homem, segundo já o seu coração. E é isso que o Paulo fala lá em Atos, que nós acabamos de ler. É esse testemunho dessa história que o Paulo fala lá em Atos. Conclusão, meus irmãos. Coração segundo o coração de Deus é aquele que está sempre pronto a confessar seus erros, seus pecados, buscar em Deus o perdão, a restauração, pois jamais podemos impressionar a Deus com nossos feitos, palavras, religiosidade nas nossas orações ou com a nossa própria capacidade. Apenas uma coisa que Deus observa em nós. Entendemos que o que Deus não rejeita é um coração contrito e quebrantado. Sabe o que às vezes falta em nós? De recebermos a nossa bênção, de recebermos a aprovação de Deus, de voltarmos a ter alegria. É confessar os nossos pecados. Nós temos hoje um coração, uma facilidade enorme, porque o nosso coração ele engana. A gente começa a ter coisas, nosso coração começa a ficar altivo. A gente começa a ter um cargo, a gente acha que já pode alguma coisa. A gente começa a ter alguma influência, a gente já acha que a gente é alguma coisa. E um coração que Deus procura é um coração quebrantado, é um coração contrito. E o propósito de Deus é que todos nós
tenhamos um coração segundo o coração dele. Prontos a pedir perdão pelos nossos pecados. Prontos a reconhecer a nossa limitação. Prontos a reconhecer que sem Deus nós não podemos fazer nada. Prontos a reconhecer que nós somos pecadores e que se não for a misericórdia de Deus, nós estaríamos todos consumidos. Prontos a entender que não existe nada que eu faço, absolutamente nada. Eu posso trabalhar de sol a sol aqui na igreja, você pode fazer sacrifícios que for, nada, absolutamente nada do que eu e você fizermos vai impressionar a Deus. Vai achar que será mérito nosso, porque nós nos esforçamos, porque nós estudamos, porque nós estamos empenhados. Mas o nosso coração foi um coração segundo o coração do homem, dificilmente, impossivelmente, nós vamos agradar a Deus. Agora, que nem chegou aquele republicano e aquele fariseu diante do templo. E o fariseu dizia: ah, Senhor, ainda bem que eu não sou como esse republicano, cobrador de impostos, pecador. E ficava em pé, todo pousudo. E o republicano nem sequer conseguia levantar a cabeça. E dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus disse que qual dos dois saiu justificado aquele dia? O fariseu? O republicano? Com certeza, o republicano. Porque nada que nós fazemos vai impressionar a Deus. Nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus, carentes diariamente da misericórdia de Deus. Carentes todos os dias que nós levantamos, todos os momentos do nosso dia, carentes da misericórdia de Deus. E nós só temos acesso à salvação eterna porque Jesus Cristo veio e morreu no meu e no seu lugar, porque nós éramos dignos de morte, sentenciados à morte, porque nós nascemos em pecados e nós continuamos pecando. Diferença, que quando eu e você aceitamos a Cristo, nós aceitamos o processo da santificação, e a intensidade desses pecados vão diminuindo, e a frequência desses pecados vão diminuindo, mas jamais seremos santos. Nós estamos em processo, e esse processo é até a vinda de Jesus. E quanto mais tempo eu passo diante do Senhor, quanto mais tempo eu passo o coração quebrantado ao Senhor, quanto mais tempo eu passo buscando a Deus, quanto mais tempo eu passo reconhecendo que o Senhor é o Senhor da minha vida, quanto mais tempo eu passo amando Ele de todo o meu coração, com todo o meu entendimento e de toda a minha alma, menos eu vou pecar, porque eu estou no processo. Aceitei o processo, abracei o processo, vivo o processo, mas eu não posso jamais dizer que eu não estou em pecado, que eu não peco. Ninguém. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, acabou de pecar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Em Ezequiel 36, 26 diz assim: olha o desejo de Deus. Darei a vocês um coração novo. Acho que você não entendeu. Não, certamente você não entendeu. Olha como Deus é misericordioso. Olha, darei a vocês um coração novo, uma oportunidade nova, um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e vou lhe dar um coração de carne. Se eu e você não temos um coração segundo o coração de Deus, Deus está dizendo para mim e você nessa noite: eu tenho um coração novo para te dar. Eu tenho um espírito novo para te dar. Eu tenho novidade de vida para te dar. Eu tenho um tempo novo para você.
Eu tenho uma oportunidade nova para você. Eu tenho desafios novos para você. A partir de hoje, se você quiser, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo pode se fazer novo. A partir de hoje, basta você dizer assim: Senhor, eu quero este coração, eu preciso dele. Eu preciso dele, Senhor. Ah, Senhor, como eu quero ele. E se você também quer esse coração, eu convido você a se ficar em pé. Só aquele que quer um coração novo, só aquele que precisa de um coração novo, aquele que não precisa se levantar, mas aquele que quer fazer diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso desse coração, eu preciso viver um novo na minha vida, eu preciso deixar essa situação para trás. E nós vamos cantar este hino, que seja uma oração para você. Este hino diz assim: Senhor, olha para dentro de mim. Se olhares para dentro de mim, Senhor, nada, absolutamente nada de bom verás. Mas um desejo eu tenho. Eu tenho um desejo, Senhor. Que o Senhor me dê um novo coração. Faça desse hino uma oração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Faça de todo o teu coração, um pedido. O Senhor está pronto a dar. Deus está pronto a te dar um coração novo. Deseje isso. Esse louvor diz assim: é um desejo eu tenho. É um desejo, Senhor. Eu sei que eu estou pecando. Eu sei que o meu coração está longe de ser um coração que é aquele que te agrada, Senhor. Eu sei que por causa disso eu tenho sofrido, eu tenho perdido coisas, eu tenho tido consequências dos meus erros, Senhor. Ah, Deus, mas eu quero te agradar acima de tudo, Senhor. Eu quero sentir a tua presença acima de tudo. Eu quero ter alegria acima de tudo. Faça esta oração com todo o seu coração mais uma vez. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao
Feche seus olhos. Filho meu, dá-me o teu coração. Soberano e eterno Deus, Senhor, tua palavra nos confronta essa noite. Tuas palavras, Senhor, a tua palavra traz à tona, Pai, erros, pecados, a nossa situação caótica, Senhor Deus, pecaminosa, falha, Senhor. Senhor, mas a tua palavra também, Senhor Deus, traz, Senhor, que um coração contrito e quebrantado, Senhor Deus, o Senhor não despreza, Pai. Senhor, estamos aqui, Pai, reconhecendo, Senhor Deus, os nossos erros, reconhecendo que precisamos de mudanças, reconhecendo que precisamos de transformações, reconhecemos, Senhor Deus, que o nosso coração, Senhor, está longe de ser um coração segundo o teu. Senhor, mas nós estamos aqui te pedindo, Pai, Deus, dá-nos um coração novo, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, nós possamos reconhecer, Senhor. Que a partir de hoje nós possamos confessar, Senhor. Que a partir de hoje nós precisamos nos quebrantar, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, nós precisamos obedecer a tua palavra, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, nós fazemos uma nova aliança com o Senhor, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a sermos diferentes a partir de hoje, entregarmos mais, santificarmos mais, buscarmos mais a tua vontade, buscarmos mais a tua presença, valorizarmos mais as tuas coisas, valorizarmos mais, Senhor Deus, o teu Espírito Santo que habita em nós. Temos mais tempos para ler a tua palavra, temos mais tempo para orar diante do Senhor, para buscar a tua face em oração. Meu Deus, temos mais tempo, Senhor Deus, para estarmos na tua casa te louvando e te adorando. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, e que essa palavra, Pai, se cumpra em nossa vida. Que este novo coração, a partir de hoje, Senhor Deus, seja uma realidade em nós. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, meu irmão.